Estamos de volta, resolvendo mais algumas questões aplicadas na UERJ 2018 para 2019, né? Já para o ano letivo de 2019. Essa prova foi realizada em junho de 2018, tá bom? Estamos resolvendo completinha essa prova, perfeito? Ela diz assim, ela diz assim a questão: os triângulos A', B', C', A2, B2, C2, A3, B3, né? C3, tudo C', né? Tudo linha, né? Ilustrados abaixo, possuem perímetros P', P2 linhas, P3 linhas, respectivamente. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, são os pontos médios dos lados do triângulo anterior, tá bom? Admita que a linha B' é igual a B', C' é igual a 7, a linha C' é igual a 4. Assim, P', P2 linhas, P3 linhas, define a seguinte progressão. Uma dessas aqui, ó. Vamos ver qual delas é. Bom, gente, olha só, a figura está aqui bonitinha. Vamos analisar essa figura para a gente chegar à conclusão, né? Qual é a nossa resposta correta. Gente, olha só. Isso aqui é geometria, né? Eu tenho aqui o seguinte, olha só. Vou confessar a vocês e contar para vocês o segredinho, né? Quando eu vou unir, eu tenho um triângulo, perfeito? Quando eu uno os pontos médios 2 a 2, claros, desses lados do triângulo, né, do primeiro triângulo, do triângulo maior, né, eu vou chegar a um outro triângulo que ele é necessariamente, tá, semelhante ao anterior. Sempre isso. E não é difícil a gente descobrir, né? Por Tales, né? O teorema linear de Tales, a gente mostra isso, né? Veja bem, aqui é ponto médio, né? Aqui é ponto médio. Quando eu traço, né, essa reta será sempre paralela. E o Tales nos mostra isso. Então isso aqui se comporta como duas retas paralelas cortadas por duas transversais, perfeito? Tá? É um feixe de paralelas, que a gente pode chamar assim, né? Cortado por duas transversais, tá certo? Então esse triângulo aqui, ó, A2 linhas, B2 linhas, C2 linhas, é um triângulo semelhante ao triângulo A', B', C', perfeito? E tem um outro detalhe. Esse segmento, né, que une os pontos médios, gente, ele será exatamente o quê? Ele será metade desse lado aqui, ó, do lado A', B', tá? O A2 linha, B2 linha será metade do A', B', né? Por que a gente fala isso? Esse aqui é ponto médio, olha só, essa parte, esse segmento é igual a esse segmento. Então eu percebo que esse aqui, ó, é o dobro desse aqui. Perfeito? E com isso eu vou perceber essa proporcionalidade. Esses dois triângulos são semelhantes. E aí, ó, esse ladinho aqui, gente, vai ser exatamente a metade desse ladinho aqui. Esse lado aqui vai ser a metade desse lado aqui. Tá certo? E esse lado B2 linhas, C2 linhas, vai ser metade do B', C'. Perfeito? Ou seja, esse triângulo, tudo nele é metade. O problema nos deu alguns dados, mas eu não preciso disso. O que eu preciso perceber é o seguinte: o perímetro desse grandão aqui, esse menor, esse que está marcado em vermelho, né? O perímetro dele será o quê? Será a metade daquele outro maior. E tem um outro aqui dentro, tá? E esse aqui dentro, unindo os pontos médios desse triângulo aqui, né, do segundo triângulo, ele será, olha só, exatamente semelhante ao primeiro. Olha só, paralelo, paralelo e paralelo. Perfeito? Então eu percebo o seguinte, ó, esse tem um perímetro. Esse aqui, o vermelho, terá um perímetro equivalente à metade. E esse em azul terá um perímetro equivalente à metade desse e a quarta parte do maior. O que eu vou concluir com isso? Vamos ler. Todo triângulo, cujo vértice sejam os pontos médios dos lados de um triângulo original, será semelhante a ele e todas as suas medidas serão respectivamente a metade das medidas do triângulo original. Se o perímetro do triângulo A', B', C' for P, né, o perímetro do triângulo A2 linha, B2 linha, C2 linha será P sobre 2, será a metade do perímetro do maior. E o perímetro do terceiro triângulo será o que? A quarta parte, P sobre 4. E com isso, o que é que eu percebo, gente? Eu tenho aí uma progressão, o quê? Geométrica. Eu parti desse ponto, ó, P é o perímetro do grande, já aqui eu já tenho P sobre 2, e aqui eu já tenho quanto? P sobre 4. Se eu continuasse aqui dentro fazendo um outro desse, teria P sobre 8. Perfeito? Eu estou diante de quê?
né? E aí eu vou relembrar isso que eu falei lá em cima, né? Eu não preciso nem usar os dados numéricos, eu não preciso disso, gente. Eu já percebo que os perímetros deles serão respectivamente metade. Como eu sei por que o perímetro é metade? Porque, respectivamente, cada lado do triângulo vermelho, né, em vermelho, é metade do triângulo em preto. E cada lado do triângulo azul será metade do triângulo vermelho e a quarta parte do triângulo preto. Perfeito? Então eu percebo que eu estou diante de uma progressão geométrica e de razão quanto? Ó, razão 1 meio, 1 para 2. Olha lá, resposta certa, letra C. Vamos voltar lá rapidinho. Olha lá, está aqui, ó. Resposta certa, letra C, é uma progressão geométrica de razão 1 meio. Resposta certa, letra C. Não é difícil, né? É uma questão clássica. Essa situação, quando eu uno os pontos médios dos lados de um triângulo, eu sempre formo um triângulo semelhante ao primeiro. Perfeito? E se eu ficar brincando nessa sequência de ligar pontos médios, eu vou chegando a uma figura aí cada vez menor, claro, mas todos esses triângulos serão semelhantes e terão sempre o quê? A metade do perímetro do triângulo interior. Por quê? Porque cada um de seus lados será a metade respectiva de cada lado do triângulo. Perfeito? Resposta certa, letra C, geométrica de razão 1 meio. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Está aqui, ó, no alto endereço no site. O nosso site é especializado na matemática do ensino fundamental. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então você que é concursando, gente, não deixe de conhecer o nosso site, né? São mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você fica livre para estudar quando puder, quando quiser. Dá uma passadinha lá, sempre que você puder. Te garanto que você não terá despesa nenhuma, porque o nosso site é 100% gratuito. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder se inscrever, eu vou te agradecer. Se puder dar um like, te agradeço. Se você puder perder um tempinho e assistir umas ou mais, né, de nossas quase 2.350 videoaulas, eu vou te agradecer muito. Eu falei 2.350, quase isso, perfeito? E claro, videoaulas totalmente gratuitas, assim como o nosso site. Perfeito? Então, gente, obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.